Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão, gente? A gente já tá no meio da semana. Hoje já é quarta-feira. E como tem sido essa semana para vocês de estudo? Eu tô bem animada. E hoje a gente vai trabalhar com gênero do substantivo, tá? Na nossa videoaula de português. E antes de iniciar, como sempre, eu vou fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários que estão presentes, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então, Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então, agora eu vou fazer a chamada. Fazer a chamada, não. Agora a gente vai iniciar com a nossa aula de hoje. Gênero do substantivo. Gramática. Vejam só. Quando a gente fala em gênero do substantivo, a gente já pensa no masculino e no feminino, não é isso? Substantivos que são terminados em A são femininos. E substantivos que são terminados em O são do gênero masculino. Só que a gente agora vai aprofundar esse nosso conhecimento. Pega um livro de vocês de português e abra na página 69, onde a gente tem o seguinte, na página 69. Os substantivos variam em gênero, masculino e feminino. Dá-se o nome de flexão de gênero a essa variação. Exemplos: o senhor, a senhora. Percebe que os dois substantivos foram antecedidos por artigos. Eles auxiliam na determinação do gênero do substantivo, sendo o e os usados diante de um substantivo masculinos e as diante de substantivos femininos. Há substantivos que não obedecem à regra, ou seja, não se pode determinar o gênero a partir do artigo ou da terminação. Exemplo, o pinguim. Embora a palavra venha acompanhada do artigo masculino, ela não determina o gênero do animal. Para isso, precisaremos especificá-lo em macho ou fêmea. Normalmente, as palavras que terminam em A são femininas e palavras que terminam com O são masculinas. A flexão acontece quando substituímos a vogal O por A ou acrescentamos a letra A. Quanto à flexão de gênero, os substantivos podem ser biforme ou uniformes. Substantivos biformes. Os substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, são chamados de substantivos biformes. Exemplo: o rato, a rata. O professor, a professora. Não é isso? O pato, a pata. Em alguns casos, o substantivo transforma-se, mudando o radical. Exemplo: o homem, a mulher. O zangão, a abelha. O boi, a vaca. O leão, a leoa. O cavalo, a égua. Certo? Substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para o masculino e o feminino. O que vai identificar se ele é masculino ou feminino vai ser a presença do artigo a ou o na frente do substantivo. Então vejam: a mesa, a caderneta, o livro, o travesseiro, a mesa, a caderneta. Tá dando uma ideia de substantivos femininos, não é isso? Agora, o livro, o travesseiro. Tá dando uma ideia de substantivos masculinos, não é? Entre os substantivos uniformes, temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Substantivos epicenos referem-se a plantas ou animais. Para atribuirmos gênero, acrescentamos a palavra macho ou fêmea. Então, eu tenho o jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho,
a cobra fêmea. A gente aqui está acrescentando a palavra macho ou fêmea para classificar aquele substantivo que ele é epiceno. Por quê? São nomes de animais ou plantas que não têm uma característica, não tem uma mudança. Então, são aquele nome que vai representar tanto o masculino como o feminino de determinado animal ou planta. E o que vai mudar é o uso do fêmea ou macho. Agora, substantivos sobrecomuns são usados para seres humanos. A criança, o cônjuge. Quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino ou do feminino. Exemplo, o cônjuge do sexo masculino ou a criança do sexo feminino, tá? Exemplo, eu poderia falar também a criança do sexo masculino. Estar me referindo a um menino. Ou poderia falar a criança do sexo feminino. Estou me referindo a uma menina, certo? Quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar, como eu falei, a palavra sexo masculino ou sexo feminino. Agora, substantivos comuns de dois gêneros não se flexionam, mas permitem que designemos o gênero masculino ou feminino a partir do uso do artigo, que eu falei lá no começo. Então, o modelo, a modelo. O colega, a colega, certo? O aprendiz, a aprendiz, certo? Então, vejam, como tarefa de casa, vocês vão fazer no livro de português de vocês, a página 70 e 71, tá certo? Então, agora eu vou explicar o que vocês vão fazer. Primeiro, copie o texto escrevendo o feminino das palavras destacadas. Então, você vai copiar todo esse texto, colocando essas palavras em destaque no feminino. Vou ler o texto com as palavras femininas que vocês vão ter que colocar, certo? Então, vejam. Numa corte viviam a rainha, as princesas, as marquesas, as duquesas, as viscondessas, as baronesas e as condessas. Há também freiras, maestrinas, poetisas e sacerdotisas, algumas jovens, outras anciãs. A boba da rainha é uma anã muito engraçada e as atrizes são de primeira categoria. As cortesãs revoltaram-se contra a cirurgiã do varão que adoeceu. Era uma charlatona. A corte pode ser também de uma imperatriz. Então, vejam, vocês vão fazer desse jeito. Substituir as palavras que estão no masculino para o feminino, como eu acabei de ler. Segundo, complete dando a forma feminina ou masculina dos substantivos. Na Arca de Noé entraram um boi e uma, um bode e uma, o cão e uma, um perdigão e uma, um carneiro e uma, um cavalo e uma, um elefante e uma galinha, um ganso e uma perua, e uma javali fêmea, uma cobra macho e muitos outros animais. Escreva frases com os substantivos sobrecomuns. A criatura, o ídolo, o gênio, a gênia. Quarto quesito. Classifique os substantivos de acordo com a legenda. Número 1, epiceno. Número 2, sobrecomum. Número 3, comum de dois gêneros. Então, artista, onça, jovem, gerente, estudante, baleia, pessoa, jornalista, galega, colega, no caso, jacaré, membro, imigrante, tatu, girafa, testemunha, dentista, peixe, tartaruga, vítima,
cobra, voz, indivíduo, andorinha e anjo. Quinto, em qual das alternativas a classificação do substantivo destacado não está correta? Aquele indivíduo acha que manda e desmanda, sobrecomum. Acho que não sou alérgico à picada de abelha, comum de 2 gêneros. A surfista ia sendo atacada por um tubarão, epiceno. Então vai marcar um X só naquele que não está correto, o incorreto. Sexto, em qual grupo de substantivos todos são biformes? Barão, poeta, embaixador, águia, dentista, vítima, sabiá, cantor, catástrofe, fantasma, criança, paciente. Sétimo, leia a frase e retire dela o que se pede. No final de semana, fui ao zoológico com um colega do meu irmão. E lá vimos o jacaré macho e a tartaruga fêmea. Letra A, um substantivo comum de 2 gêneros. Letra B, o feminino das palavras destacadas. Então, essas são as tarefas do livro de português de casa, página 70 e 71. Agora, eu queria que vocês pegassem o livro de produção de texto, certo? E abrissem na página 34, onde a gente vai trabalhar com manual de instrução, que é nosso assunto de produção de texto de hoje. Então, vejam. Juliana aprendeu a fazer hambúrguer em casa e tem se aprimorado cada vez mais. Pesquisando maneiras de aprimorar a sua receita, ela descobriu que um dos grandes segredos está na panela usada para fritar a carne. Ela não pensou 2 vezes e comprou uma frigideira nova. Por querer aproveitar o utensílio da melhor maneira, Juliana resolveu ler o folheto de instruções que acompanhava a panela. Trama fina. Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com qualidade trama fina. Sua frigideira com revestimento antiaderente garantirá excelência no cozimento e na fritura de seus alimentos. O indicador de temperatura indica o momento ideal de cozimento dos alimentos. E o revestimento de cerâmica garante distribuição uniforme do calor, para que você possa desfrutar ao máximo da qualidade que esse produto tem a oferecer. Siga as dicas a seguir. Então, aqui tem as dicas de como usar, né, esse material aqui. Remova qualquer etiqueta que possam estar na sua panela. E outras dicas aqui. Durante o uso, não leve sua panela ao fogo sem nenhum alimento ou gordura para untar. Utilize sempre a sua panela em fogo baixo ou médio. Não mexa os alimentos com objetos de metal. Utilize apenas objetos de madeira ou plástico. Isso preserva o revestimento. Considerações finais. Antes de lavar sua panela, sempre espere esfriar completamente. Nunca deixe a sua panela esfriar sobre locais quentes ou locais com substâncias abrasivas na superfície. Evite mergulhar a sua panela em água ou qualquer substância. Pode ir à máquina de lavar. Próximo aqui. Então, vejam. Aqui a gente tem um material de cozimento, né? A gente tem aqui uma panela e ela serve para frituras, fritar alimentos em geral. E aqui a gente tem dicas de o que fazer antes de usar, o que fazer durante usar e considerações finais, para que o nosso utensílio ele dure mais. Então é isso que vem colocado no manual de instruções. Então agora a gente vai para o que de fato é o manual de instrução. Oriente o consumidor a respeito de um produto adquirido, tratando da montagem, do manuseio e das melhores formas de manter, prolongar a vida útil do item adquirido, por ter a função de instruir o consumidor. Os verbos presentes nos manuais de instrução estão no modo imperativo. Diversos produtos apresentam instruções de uso, de um batom a um eletrônico, passando pelas regras de um jogo. Há informações a respeito do produto, da composição, forma de usá-lo, conservação e das garantias. Encontramos também manuais que não são voltados para os produtos, como os de regras de convivência e procedimento em um local, por exemplo. No entanto, tais manuais apenas consistem em fornecer instruções.
Diversos produtos apresentam instruções de uso, de um batom a um eletrônico, passando pelas regras de um jogo, as informações a respeito do produto da composição, forma de usá-lo, conservação e das garantias. Encontramos também manuais que não são voltados para os produtos, como os de regras de convivência e procedimento em um local, por exemplo. No entanto, tais manuais apenas consistem em fornecer instruções. Então, gente, um manual nada mais é do que o material que vai oferecer instruções para que o consumidor consiga acessar determinado aparelho eletrônico, consiga resolver. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um manual de um celular. Vou mostrar para vocês. Que é da Samsung. E aqui, ó, tem aqui o manual, ó. Tá vendo? Isso aqui é um manual. Tem as instruções, o que fazer, como mexer, tá certo? O manualzinho. E no manual, ele vem justamente com um aparelho, indicando como você tem que fazer, como você deve manusear aquele aparelho, os cuidados para conservar aquele aparelho, tá? Então, essa é a finalidade de um manual de instrução. Então, vejam. Para a tarefa de casa, vocês vão fazer a página 35 e 36. E agora eu vou explicar para vocês. Primeiro quesito da 35. Você costuma ler os manuais que acompanham produtos que você adquire ou prefere descobrir como funcionam? Por quê? Esse é pessoal. Segundo, você já teve contato com manuais que não estavam voltados ao uso de um produto? Se sim, cite um exemplo e diga sobre o que se tratava. Você vai dizer se sim ou se não, se tem a ver, é a opinião de vocês esse. Terceiro, pense na sua brincadeira ou em seu jogo favorito e no espaço abaixo escreva um manual para que outras pessoas também possam conhecer. Ilustre ou cole uma imagem referente a ele. Então você pode fazer o manual, digamos que o jogo favorito de você seja Uno. Vou dar aqui um exemplo. Uno é um dos jogos meu favorito. Aí você pode desenhar o Uno, pode escrever as regras do Uno, pode colar uma imagem. Vocês fiquem à vontade, então também é pessoal. Então são 3 questões que são pessoais, de acordo com a vivência de vocês. Falando sobre manual de instrução, se vocês já viram, se vocês utilizam. Agora sim, eu vou ser sincera para vocês. Eu tenho esse manual de instrução. Na maioria dos manuais de instrução que eu pego, eu leio sim algumas coisas, mas eu, às vezes, vou mexer no aparelho, vou usar, aí depois quando aparece algum problema, eu volto lá no manual de instrução para olhar. Só que a gente deve fazer o contrário, né? Antes que o aparelho comece a danificar, a gente tem que ler antes como utilizar, não usar depois, né? Que já tá dando problema, leia o manual para saber o que foi que aconteceu de errado. Então, gente, tarefa de produção de texto é essa, tá? Página 35 e 36. E caligrafia, eu vou passar para vocês a página 18, tá bom? Então, só para resumir, em português, a gente trabalhou sobre gênero do substantivo, né? Gênero masculino e gênero feminino, tá? E vão classificar alguns substantivos. Exemplo, o professor, a professora, o leão, a leoa. A gente viu isso. A gente trouxe para o nosso estudo essa questão dos gêneros, né? Masculino e feminino voltado para os substantivos. Foi falado que algumas vezes a gente consegue classificar o gênero de determinado substantivo através do uso de artigos como a e o. Exemplo, o gato, a gata. Vamos depois falar aqui, o dentista, a dentista, né? Foi falado aqui. E a gente trouxe para a nossa aula de produção de texto manual de instrução, onde a gente falou sobre a importância deles, que eles são utilizados para nos ensinar como manusear os aparelhos, como conhecer, como prolongar a vida útil daquele aparelho, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá?
Coloca aqui nos comentários da plataforma se vocês costumam ler manual de instrução, porque vocês não fazem feito tia, que tia só vai olhar mesmo realmente o manual de instrução depois que acontece alguma coisa com o aparelho dela. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!